O mais relevante dessas últimas 48 horas é isso. Não houve ataque, mas tudo se moveu como se o ataque fosse real. O que aconteceu? Saudações, eu sou Ari e hoje quero fazer algo que é necessário porque vejo muita gente confusa. Alguns acham que tudo esfriou, outros que foi encenação e já vi nas redes sociais quem afirme que houve ataque. Sem internet no Irã ninguém sabe de nada. E a realidade é que quando estamos falando dos Estados Unidos, do Irã, de Israel, quase nunca existe preto no branco. Então vamos entrar em detalhes. Na noite de quarta-feira, dia 14, como contei no vídeo anterior, tudo indicava que o cenário operacional estava pronto. Avisos de segurança, movimentação de pessoal, sinais de proteção na região. O padrão típico de antes de um grande ataque e então aconteceu. A madrugada chegou na quinta-feira, dia 15, e nenhum míssil caiu. Isso significa que foi cancelado? Não necessariamente. Isso significa que foi atrasado? É bem possível. Isso significa que houve uma jogada mais complexa por trás. Também, o que vamos fazer hoje é colocar na mesa as peças que já estão confirmadas e depois, com essas peças, revisar os diferentes cenários que estão sendo discutidos neste momento. Resumo do que dizem Washington, Irã, Israel e dos acontecimentos ao redor. Rússia, Organização das Nações Unidas, países do Golfo, Turquia e Arábia Saudita também exercem grande influência. E já adianto uma coisa, se você esperava que isso se resolvesse em uma noite e pronto, bom, você não está por dentro de como funciona a dinâmica? Não só a guerra, mas a dinâmica do Oriente Médio. Isso tem cara de processo, não de um evento. Aqui em Israel, a sensação é de prevenção, não de relaxamento. Não há pânico, mas sim um estado de alerta. Pode escalar rapidamente a qualquer momento. Agora vamos por partes primeiro. O que realmente aconteceu de quarta-feira até hoje? No momento em que estou gravando este vídeo, na sexta-feira à tarde, antes da entrada do Shabat? O mais visível é que, embora o gol não tenha sido marcado, os Estados Unidos não baixaram a guarda, pelo contrário. Continuaram surgindo sinais de que Washington quer aumentar sua presença militar na região. Por exemplo, lembremos que o pessoal de uma das bases aéreas-chave dos Estados Unidos no Catar, Al-Udeid, foi aconselhado a evacuar ou a se mover. Vimos eles saindo em aviões diferentes que evacuaram a base e áreas sensíveis no Oriente Médio, especialmente na região do Catar. Tudo isso foi por precaução. Isso ocorreu na quarta-feira cedo e analisamos esse movimento no vídeo anterior. A questão é que, no dia seguinte, foi informado que eles voltariam, mas na verdade não há informação oficial de que isso tenha acontecido. O que se sabe é que a recomendação continua mantida. Segundo, o fator do Reino Unido, que informou que evacuaria sua embaixada em Teherã. Terceiro, o tráfego aéreo. Informaram que o espaço aéreo do Irã, fechado após a tensão na quarta-feira, reabriu no dia seguinte. Isso é interessante porque mostra que o regime quis projetar publicamente: seguimos funcionando, nada ocorreu, mas há uma diferença. Reabrir não significa estar tranquilo, pode ser apenas uma decisão para evitar a paralisação total do país ou para controlar melhor o fluxo. Quarto, a dimensão internacional. Na quinta-feira, 15, mencionou-se que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reuniria para discutir a situação no Irã. Sejamos honestos, isso pouco importa ao governo dos Estados Unidos. Quinto, a mensagem dos Estados Unidos. Uma explicação para não atacar os Estados Unidos da América é que Trump teria solicitado aos assessores um plano para um golpe decisivo. Algo que não envolvesse os Estados Unidos em uma guerra longa, o que é difícil de explicar para as pessoas. Um ataque não é apenas atacar, um ataque, se for feito, é golpear e estar pronto para o dia seguinte e para o dia seguinte desse dia. Com o Irã não é um dia fácil. Além disso, também foi citada uma frase que, se for real, é ouro puro, para entender a mentalidade. O que o presidente decidir, ele quer que seja definitivo, ou seja, foi uma declaração fundamentada. Ou seja, ele não quer uma operação que deixe o Irã intacto e os Estados Unidos presos em uma escalada de represálias.
Talvez essa seja a razão mais provável de Trump ter interrompido o ataque. Sexto, a questão de Reza Pahlavi. Foram coletados comentários em que Trump disse que vê Reza Pahlavi como uma pessoa agradável, mas ele questiona se Reza Pahlavi tem apoio suficiente para governar o Irã. Para quem não sabe, Reza Pahlavi é o que restou da monarquia, que foi derrubada em 79 antes dos ayatolás subirem ao poder, ou o que permitiu que os ayatolás assumissem o poder nesses últimos 47 anos, e ele é visto justamente como quem assumiria o governo do Irã caso o regime caia agora. Por que isso importa? Porque uma das decisões que está no ar é se os Estados Unidos querem apenas pressionar e atacar, ou se também estão pensando no dia seguinte. Político. E no aspecto político, isso implica que quem assumir o governo do Irã terá que ser, obviamente, o aliado número 1 dos Estados Unidos. No objetivo dos Estados Unidos de priorizar seus interesses e ações globais, como diz Donald Trump, tornar a América grande. E ninguém mais importa nesse cenário, pois trata-se apenas dos interesses dos Estados Unidos. E ponto final. Se isso não ficar claro, no dia seguinte qualquer grande golpe pode virar um caos sem saída. E muito mais quando falamos de uma região como o Oriente Médio, e muito mais quando falamos de um país tão instável como o Irã, que está cheio de tantas ideologias e que tem tanta diversidade política, certo? Sétimo, o sinal militar mais barulhento. Foi relatado que o porta-aviões, o United States Ship Abraham Lincoln, e seu grupo de ataque foram desviados do Mar do Sul da China para a área do Golfo. Levaria cerca de uma semana para chegar. Já se passaram 2 dias, restando 5. Muitas pessoas não entendem esse ponto. Um porta-aviões não é só um navio grande, mas uma cidade flutuante com uma poderosa força aérea. E seu grupo de ataque é um pacote completo de proteção e de ofensiva de impacto. Quando ele se move, não é uma questão de opinião, está mudando a postura militar global. E se isso se move para cá, a pergunta não é se haverá escalada ou não, a pergunta é para que eles estão preparando isso. Oitavo, a diplomacia. Mas sério mesmo? Hoje foi confirmado que o enviado especial para o Oriente Médio dos Estados Unidos, o famoso Wilcox, disse que entrou em contato com o Irã e que esperam uma solução diplomática. Se isso for verdade, é importante porque mostra que mesmo com toda a postura militar, existe um canal aberto. E aqui vem uma realidade incômoda. A diplomacia real geralmente ocorre fora das câmeras, por meio de mensagens, intermediários e ligações. Nono, Rússia se movendo. Mas antes, algo muito importante. 42% do público que vê meus vídeos não está inscrito no canal. Muitos pensam que sim, mas acabam perdendo vários vídeos. Confira se está inscrito clicando em inscrever-se e ative o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E posso dizer que, enquanto você assiste a este vídeo, o canal provavelmente está perto de alcançar 200 mil inscritos. Você pode ser o inscrito número 200 mil ou já ter passado desse número, depende de quando estiver assistindo ao vídeo. Da minha parte, de verdade, só quero estender um enorme agradecimento a cada um dos fiéis inscritos que assistem a esses vídeos, que acompanham o meu canal. De verdade. Muito, muito obrigado por valorizar esse trabalho, que honestamente não é simples. Demanda muito tempo, pesquisa e também muito carinho para tentar fazer bem feito. Muito obrigado de coração. Agora vamos ao 9º ponto. Hoje, 16 de janeiro, foi divulgado que Putin falou com Netanyahu e o presidente iraniano Mossad Pezeshkian, oferecendo mediação, ou pelo menos mostrando que a Rússia quer estar envolvida no tabuleiro, mas como mediadora, não como atriz principal. Isso o tira imediatamente do conflito bélico. Isso também responde à pergunta de muitos sobre se a Rússia poderia se envolver e apoiar o Irã. Isso significa que a Rússia pode frear alguma coisa, não significa necessariamente que a Rússia tema um cenário que quebre o equilíbrio regional. Claro, significa sim que a Rússia quer ganhar politicamente por mediar. Possivelmente queira uma parte de algo ou algum interesse,
Sempre há um interesse por trás. O que está claro é que não vai se envolver diretamente no conflito. Falando sobre isso, se surgir um conflito bélico, como já vimos na Guerra dos 12 Dias em junho passado, ao não apoiar o Irã, algo que surpreendeu muitos. Agora, com isso, surge a pergunta que muitos fazem, inclusive nos comentários. Ari, por que não atacaram na noite de quarta-feira? Então vamos analisar os cenários um por um, sem querer ser profeta, é claro, mas pelo menos colocando na mesa as diferentes possibilidades que existem. Cenário número 1. Não atacaram, pois não estavam prontos para o dia seguinte. Como dissemos, esse cenário levanta mais dúvidas que respostas, mas talvez seja o mais provável. Atacar o Irã não é como atacar um acampamento no deserto. O Irã tem capacidades de mísseis, grandes proxies em várias frentes, redes para atingir interesses americanos na região e uma lógica desterritorializada, com retaliação que nem sempre é direta. Veja por esse lado. Se atacar, precisa assumir que receberá resposta, não só um tweet. E sim, como foi mencionado, dentro do próprio governo dos Estados Unidos, havia preocupações de que não houvesse ativos suficientes na região para absorver a resposta iraniana. Então, a decisão lógica é: primeiro preenchemos o tabuleiro, depois fazemos o movimento. Agora, algo muito importante: a ausência do ataque não é prova de desescalada, às vezes é prova de preparação. Cenário 2. Não atacaram porque Trump buscava algo definitivo, mas não tinha garantia disso. Então precisamos nos perguntar: o que seria decisivo? Bem, pode ser destruir capacidades críticas, paralisar defesas, atingir comando e controle, quebrar a economia e deixar o regime sem margem e, claro, derrubá-lo. Conseguir um golpe definitivo não é fácil, pois exige inteligência, sincronização política e cálculo para minimizar o risco de uma guerra prolongada, o que não interessa a ninguém, especialmente aos Estados Unidos, tão distantes de casa. E se a pergunta que Trump faz é: se eu atacar e nada mudar, então ele pode preferir adiar, pressionar, negociar e atacar, apenas se acreditar que o golpe muda a dinâmica do jogo, não só em nível regional, mas também em nível mundial? Cenário 3. Sim, houve uma jogada, mas não foi show, e sim uma operação de pressão e observação. Não podemos ignorar esse ponto na estratégia de guerra e vamos analisá-lo assim. E se esses dias puderam ter servido para levar o Irã a uma postura defensiva máxima, obrigando-o a exibir protocolos, realocações e comunicações de emergência, e suas novas medidas aprendidas da guerra anterior com Israel, a de 12 de junho de 2025, dito de forma simples: se você faz o inimigo acreditar que o ataque está vindo, ele se ativa e revela toda a sua estratégia de defesa, e você não faz nada. Simplesmente se dedica a observar e analisar, e isso não é só coisa de filme. Realmente é uma doutrina de guerra. Então, quando o ataque não acontece, o inimigo fica em uma posição não só vulnerável, mas totalmente exposta. Queimou seus recursos, expôs seus procedimentos, mobilizou várias peças, até mesmo ativos como generais, políticos e até pessoas-chave do regime. E, bem, ele não pode manter esse nível máximo para sempre. Foi assim? Bem, não sabemos. É possível? Claro que sim. É uma explicação razoável para a confusão que toda essa situação pode estar causando. E veja de forma simples. Depois do que vimos na Venezuela, da maneira tática como os Estados Unidos entraram e tiraram Maduro, com o nível de tecnologia, com o armamento e com a preparação proposta e estratégica que essa operação demonstrou. Pois simplesmente não podemos descartar que tudo isso tenha sido apenas um jogo estratégico para expor a estratégia defensiva do Irã. E, em termos simples, agora que isso é conhecido, viria um eventual ataque porque o Irã não poderia mudar seus protocolos. Se percebe que ficou exposto e não poderia fazer isso em semanas. Talvez tenha sido isso que vimos na quarta-feira. Durante a noite, o Irã ativou seu protocolo de defesa, enquanto Estados Unidos da América e Israel observavam cada movimento.
pura estratégia. Às vezes, o golpe mais forte não é o míssil, mas sim obrigar o outro a mostrar suas cartas. Vamos para o cenário número 4. A diplomacia está sim em jogo, mas como um tempo para a preparação militar. Muita gente pergunta sobre Catar, Arábia Saudita, Turquia e outros países ao ouvirem falar em desescalada, e surgem na mídia pressionando Israel ou os Estados Unidos da América, dando a impressão de pressão real. As pessoas acham que a guerra foi evitada, mas isso pode acontecer publicamente na política real. Estamos dialogando, enquanto isso, não estão sendo movimentados navios, aviões, munições e defesas, ou seja, simplesmente estão se movimentando. Está ganhando tempo, e isso nem sempre é para atacar, mas também para evitar o ataque. Mas o ponto é que esse tempo na estratégia militar é usado de uma forma ou de outra. E assim, ao mesmo tempo, então, um porta-aviões está sendo desviado para a região. E visto dessa forma, é difícil vender que tudo está se acalmando. Cenário número 5. Os Estados Unidos estão construindo capacidade regional para que, se decidirem atacar, seja uma postura capaz de ser mantida até mesmo por semanas. E esse ponto é fundamental. A ideia de que isso não é uma desescalada, mas sim um movimento militar, faz sentido quando frotas, equipamentos e bases são ajustados. Às vezes, não é que vão atacar amanhã, mas querem que, se houver ataque ou resposta do Irã, os Estados Unidos da América tenham mais defesa antimísseis, mais plataformas para interceptar, mais capacidade de reabastecimento, mais controle marítimo e mais margem política para sustentar a escalada. Em outras palavras, isso pode ser a construção do cenário, não o cenário final. E é aqui que eu entendo as pessoas que dizem Ari. Parece que isso está longe de terminar, porque sim, essa é justamente a sensação. Em meio a esses cenários, Israel adota postura preventiva sem expor tudo. Diante de risco de retaliação, duas ações ocorrem: o visível, comunicados, calma pública sem novas orientações; o invisível, ajustes operacionais, alerta de defesa aérea, preparação de capacidades. E foi relatado que Israel aumentou seu nível de alerta e, ao mesmo tempo, foi dito que não havia mudanças para a população civil. Isso é contraditório, não é? Aqui em Israel, isso é normal, porque é possível estar militarmente em estado de alerta máxima sem criar pânico nas ruas. E isso é fundamental. Se Israel acha que um ataque dos Estados Unidos da América pode causar retaliação iraniana, não precisa anunciar cada preparação. Muitos avaliam a realidade pelo ataque ter ocorrido, mas ela se mede pelas mudanças no tabuleiro. E no tabuleiro, o que mudou nestes dias? Os Estados Unidos aumentaram a pressão, estão trazendo mais navios. O Irã aumentou o controle interno, Israel aumentou a prevenção e atores externos estão tentando aumentar a pressão. Como vemos, este tabuleiro é vivo e dinâmico. Assim chegamos ao fim de semana da metade do primeiro mês de 2026, que começou de forma conturbada. E o resumo realista é este. O ataque não aconteceu na noite do dia 14, evidentemente, mas isso também não é visto como uma desescalada, não se engane, é visto como uma fase de posicionamento, pressão e recálculo. A grande dúvida é se isso terminará em negociação ou em uma operação que mude o regime do jogo. Veremos a resposta nos próximos dias. Um ponto-chave será quão rápido se consolida a presença militar dos Estados Unidos da América na região e que mensagens Teherã enviará ao sentir essa pressão. Por isso, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois estaremos atentos ao desenrolar desse conflito. Compartilhe este vídeo, deixe nos comentários qual cenário você acha mais provável e, claro, não saia sem deixar o seu like.